Shalom, shalom, boa noite. Estamos no dia 25 de maio de 2024, a Era Comum, e a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos no dia 18 do mês de Iyar, 5.784, a contagem da criação. Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Hoje nós estamos no 33º dia da contagem do Homer, né? Então hoje nós estamos em Lag BaOmer, né? E rapidamente vamos falar alguma coisa para termos a noção sobre a questão de Lag BaOmer, Baruch Hashem, e em seguida nós teremos então a leitura, a bênção, a recitação do Salmo 67 e a contagem do Homer, ok? Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos em Lag BaOmer, o 33º dia da contagem de Homer, que cai no dia 18 do mês de Iyar. Isso é uma, como diz, é uma regra, né, que já está estipulada pelos sábios desde então, ok? Então, o Lag BaOmer traz para nós, dentro de Sefirat HaOmer, né, Lag BaOmer, da contagem 33, né, que está conectado exatamente com a contagem do Homer. Dois personagens são fundamentais ou principais dentro do Lag BaOmer, né? Dentro desse aspecto aí, nós temos o Rabi Akiva e o Rabi Shimon Bar Yochai, né? São os dois personagens desse dia 33 da contagem do Homer. Então, nesse Lag BaOmer, a questão dos personagens, o Rabi Akiva e o Rabi Shimon Bar Yochai, nós temos a seguinte questão. O Rabi Akiva, ele era um pastor de ovelhas e ele era analfabeto. E quando ele começou a trabalhar com um proeminente homem dentro da sociedade ali em Jerusalém, começou a cuidar das ovelhas desse senhor, né? Um senhor muito rico, e estava ali cuidando das ovelhas com muita dedicação, né? E chamou a atenção da filha deste homem rico, de nome Rachel, a qual olhou para ele e teve uma visão realmente muito espiritual, né? Alguns dizem até que foi uma visão até profética, né? Mas a visão que Rachel teve para com Akiva, ali até então ele era Akiva, simplesmente Akiva, um pastor de ovelhas analfabeto. E ela viu nele um grande potencial no sentido de ser um erudito da Torá, apesar de ser analfabeto. Então ali ela viu realmente vamos dizer, uma pedra bruta que poderia ser esculpida de uma forma a dar realmente um grande fruto. Ela viu ali realmente um livro com páginas em brancas que poderia realmente escrever-se uma história magnífica. E nessa sua visão, ela, obviamente, né, teve contato com ele. E ela acabou dizendo para ele, se você prometer ser um estudioso da Torá, eu me caso contigo. Então, o Rabi Akiva ficou espantado, porque não foi ele que a pediu em casamento, foi ela que pediu ele em casamento propriamente dito. E ele continuou o seu pastoreio e refletindo sobre tudo isto, né? Então aí o Rabi Akiva, num determinado momento, ele observou, né, num pequeno riacho e o gotejar, né, das águas que caía sobre uma pedra bruta, né? A gente chama aí, por exemplo, pedregulho, né, que é uma pedra bruta. E nessa pedra, né, ele percebeu que realmente o gotejar das águas, né, ali no pinga-pinga, como diz o outro, ele percebeu que realmente aquela água ela foi cavando, né, naquela pedra, e nesse sentido a pedra começou a formar um buraco. Então, dessa forma, né, como a pedra ela
teve um profundo sulco devido ao gotejar das águas. Então, naquele momento, ele refletiu, né? Ele refletiu dentro desse aspecto de que se a água faz isso nessa pedra bruta, certamente a Torá poderá fazer isso em mim e poderá realmente fazer com que a mente venha absorver, né? Olha o Benjamin aqui fazendo favor. Poderá fazer com que realmente as águas da Torá possam realmente adentrar em minha mente, absorver em minha mente, e poderei sim aprender corretamente. Então ele tomou aquela decisão de dedicar-se aos estudos da Torá, e ele acabou comunicando então a Rachel o seu intento. E diante disso ela resolveu, vou casar com ele. E ao comunicar ao seu pai, um homem riquíssimo, milionário, e ele obviamente não aceitou, não concordou, e ela não voltou atrás e falou para o seu pai, eu vou realmente casar com ele. Aí ele deserdou, e ela e Akiva foram embora, e durante vários anos eles passaram pobreza, fome, muitas dificuldades, mas aí ele acabou realmente se dedicando a uma yeshivá, e como eles começaram a morar numa outra fazenda e acabaram morando num estábulo, né, de favor, para serem abrigados. E ali então ele acabou indo para a yeshivá, e ela ficou ali cuidando, entre aspas, da casa, né? E aí depois de vários anos ele retorna, e quando ele se aproxima da casa, né, ali da casa, entre aspas, ele escuta a sua esposa conversando com uma outra mulher, e aquela mulher estava falando para ela, né, como que ela fica nessa situação, o marido vários anos longe, né, estudando, e ela ali sozinha, e como que você age dessa forma? Ela falou assim, eu sei do potencial que o meu marido tem. E se porventura ele chegar hoje e falar que precisa de mais alguns anos para estudar e deixar eu aqui sozinha, eu vou aceitar, vou concordar, vou apoiar, e eu ficarei aqui aguardando ele. Então, naquele momento que Akiva ouviu isso, ele nem entrou na casa, ele nem teve contato com ela. Ele imediatamente voltou para a yeshivá, ficou mais alguns anos, e realmente ele saiu da yeshivá, uma pessoa muito nobre no conhecimento da Torá, nas profundidades dos ensinamentos da Torá, e ele então retorna realmente com o título de um Rabi Akiva, né? Um grande proeminente, né, do conhecimento da Torá, que a sua fama começou a correr desde dentro da yeshivá. Então, onde ele ia, a fama dele já tinha percorrido, a fama dele já chegou à frente dele mesmo chegar fisicamente em determinado local. Isso daí para a esposa dele foi algo muito sublime, maravilhoso, os anos de dificuldades, etc. e tal, para ela simplesmente foram brisas do passado. E aí eles começaram a viver realmente no sentido de divulgar a Torá, trazer as águas límpidas da Torá, trazer a luz da Torá, a presença divina, trazendo o céu para a terra. E aí Akiva teve realmente um grande discipulado, que ele tinha em torno de 24 mil discípulos, alunos, e nesse interim, os alunos, depois de alguns anos, começaram começaram a ter um desentendimento e não obedeceram a mitzvah de Levítico 19:18. Amarás o teu próximo amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. E esses discípulos de Akiva, eles começaram a realmente ter ciúmes um do outro e não se respeitarem. E aí veio uma peste e começou a matar realmente os discípulos de Akiva.
E quando chegou exatamente no dia 33 da contagem do Omer, dia 18 de Iyar, então essa peste cessou. E então tornou-se motivo de júbilo, né? E dentro desse sentido, apenas cinco rabi que realmente sobreviveram a tudo isso. Foi o Rabi Meir, o Rabi Yehudá, o Rabi Yossi, o Rabi Nehemia e o Rabi Shimon bar Yochai, os 5 rabinos que sobreviveram a essa catástrofe pelo seu cumprimento de Levítico 19 e 18, né? Então, no dia 18 de Iyar, no dia 33 da contagem do Omer, cessou a morte. E isso foi motivo de júbilo, motivo de alegria. Por outro lado, o Rabi Shimon bar Yochai, o dia 18 de Iyar, o dia 33 da contagem do Omer, é exatamente o aniversário da sua morte. Mas o Rabi Shimon bar Yochai, ele, antes da sua morte, ele simplesmente disse aos seus discípulos que o dia da sua morte não era para ter luto, não era para motivo de tristeza, mas ele orientou seus discípulos a divulgarem que o dia do aniversário da sua morte seria um dia de festa, um dia de alegria. Por quê? Então ele responde a essa questão dizendo: é motivo de alegria e de júbilo, porque significa que eu cumpri a minha missão. Então não é para chorar, não é para se entristecer, não é para guardar luto, mas sim para fazer festa, grande festa. Então, dentro desse sentido, a questão do Rabi Akiva e do Rabi Shimon bar Yochai, o dia 18 de Iyar, na contagem de Sefirat HaOmer, na contagem do Omer, o dia 33 é motivo de festa. Então, desde o pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, o mundo judaico, né, e algumas comunidades Benei Noach, que também é novo para as comunidades Benei Noach, né, que estão assimilando aos poucos. Então, é motivo de reunião e, sem sombra de dúvidas, motivo de festa e muita alegria, né, por esses 2 fatores que nós acabamos de falar aí, ok? Então, o Rabi Shimon bar Yochai, ele não apenas atingiu pessoalmente o mais elevado entendimento dos segredos da Torá, na qual foi expressa na sua obra mística chamada Zohar, né? Então, Shimon bar Yochai é o autor do Zohar, né? Segundo os nossos mestres, segundo os nossos rabinos, segundo a orientação rabínica que nós temos, do nosso Rav Yaakov Geranstad, os conselhos que o Rav Shimon Brandi também já compartilhou em algumas lives, né? No português ainda não existe uma tradução aceitável, digna de confiança do Zohar, ok? Então, o Zohar é um livro que ainda está no seu, na sua linguagem hebraica, etc. e tal, e nesse sentido ainda não existe uma tradução fidedigna do Zohar em português, ok? Então, dentro desse conhecimento, né, se alguém quer saber alguma coisa, procure o seu rabino, para poder compreender alguma coisa, se assim o for necessário. Então, essa obra Zohar tornou-se mais ilustre, né? Ele tornou-se o mais ilustre mestre da Torá de sua geração, Shimon bar Yochai. No último dia de sua vida, ele disse aos seus discípulos: até o dia de hoje tenho mantido os segredos em meu coração, mas agora, antes de morrer, desejo revelar todos eles. O Zohar, que significa esplendor ou brilho, tornou-se a base da espiritualidade ímpar da Hassidut, fundada no século XVIII pelo rabino Israel ben Eliezer, o Baal Shem Tov, do leste europeu. Então, o Baal Shem Tov, que é o Rabi Israel ben Eliezer, fundou o Hassidismo no leste europeu, né? Então, o Baal Shem Tov e o Rabi Shimon bar Yochai, às vezes você acaba, por falta de costume de mencionar os 2 nomes, às vezes você acaba misturando os nomes também.
Então o Zohar descreve o dia da morte do Rabi Shimon Bar Yochai como repleto de grande luz e júbilo sem fim, e a sabedoria secreta que ele revelou naquele dia aos seus discípulos, tanto para o mestre como para os alunos, diz o Zohar. Foi como o dia em que o noivo e a noiva se rejubilam sobre a canópia nupcial. Disse que o dia não chegou ao fim, ou seja, o sol não se pôs, antes que Rabi Shimon Bar Yochai revelar tudo o que lhe fora permitido revelar. Apenas então o sol recebeu permissão de se pôr, e quando isso aconteceu, a alma do Rabi Shimon Bar Yochai deixou seu corpo subindo aos céus. O Rabi Abba, um dos seus alunos, incumbido do trabalho de transcrever as palavras do Rabi Shimon Bar Yochai, conta: eu nem ao menos consegui manter a minha cabeça levantada, devido à luz intensa que emanava de Rabi Shimon Bar Yochai. Durante todo o dia, a casa estava repleta de fogo, e ninguém podia chegar perto, por causa da parede de chamas e a luz. No fim do dia, o fogo finalmente arrefeceu, e pude então olhar a face do Rabi Shimon Bar Yochai. O sol se punha, e com ele a alma do mestre se elevava. Estava morto, envolto em seu talite, deitado sobre o lado direito e sorrindo. O Rabi Shimon fora banhado em luz e fogo, pois a Torá é comparada ao fogo também. Aish HaTorá, o fogo da Torá. Fogo é o material que converte matéria física em energia. Assim também a Torá nos mostra como transformar o mundo material em energia transcendente. O Rabi Shimon Bar Yochai faleceu em Lag BaOmer, e antes de morrer instruiu seus discípulos para observarem o seu Yarzeit, o dia do seu falecimento, como um dia de muita alegria e festividade. Por isso, no pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, no mundo judaico, há muita fogueira, por causa desse acontecimento sobrenatural, no quarto, na casa do Rabi Shimon Bar Yochai, a presença de fogo e luz, E então faz-se muitas fogueiras, onde se fazem as comemorações, e muita comida, bebida, é festa e é festa mesmo, entendeu? Por causa exatamente dessa questão, cumprir a minha missão. Então, cumprir a missão, amados, é sem sombra de dúvidas sinal de bênção, Ou seja, Hashem, ele mandou para nós, aliás, ele nos enviou a este mundo para que nós cumpríssemos a nossa missão. Então, que nós possamos, seguindo o exemplo do Rabi Shimon Bar Yochai, possamos cumprir com dignidade a missão que Hashem nos confiou, e possamos aí estarmos cada vez mais nos preparando para a redenção final com Mashiach, ou para o momento da nossa morte, assim que ela chegar. E a nossa morte chegando, significa que nós cumprimos a nossa missão, que chega esse momento, nós possamos ter essa felicidade que teve o Rabi Shimon Bar Yochai, de ter cumprido a sua missão. Ok? Vamos em frente? Então vamos para a bênção e em seguida a recitação do Salmo 67. A bênção assim nos diz: Arahaman hu yachazir lano avodat beit hamikdash linkomar bimeera veiameno amém selah. Que o misericordioso restaure o serviço do Beit Hamikdash ao seu lugar, brevemente em nossos dias. Amém. O Salmo 67 assim nos diz: Ao mestre do canto sobre instrumentos de corda, um salmo, um cântico. Que o Eterno nos conceda sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer seu rosto, para que na terra seja conhecido o seu caminho e entre todas as nações. Sua salvação, seja conhecida a sua salvação. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Alegre-se e rejubilem todas as nações,
porque com equidade as julgarás e pelo caminho reto as conduzirás. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. E possa então a terra produzir em abundância seus frutos, queira o eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, queira ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. É o dia 33. Ok? 33? É. Quem puder ficar em pé, vamos ficar em pé para a nossa contagem, né? E nós vamos falar e vocês repetem junto com a Edna aí. Achou aí? Aleluia, Baruch Hashem. Isso. Tá certo. Hoje. Baruch Hashem. Estamos na 5ª semana da contagem do homem e nós estamos no 5º dia da 5ª semana. A contagem do homem assim diz. Hoje é o dia 33, ou seja, 4 semanas e 5 dias do Homer. Hoje é o dia 33, ou seja, 4 semanas e 5 dias do Homer. Amém. Baruch Hashem. Poderia sentar, meus amados. Então, hoje, no 5º dia da 5ª semana, nós estamos aí dentro da questão dos atributos emocionais, Hod de Hod, que é exatamente humildade na humildade. Então, as nossas reflexões, né, no nosso guia espiritual, pelo Rabino Simon Jacobson, para o nosso tikkun, a nossa cura emocional e o nosso refinamento pessoal, as reflexões assim nos diz. Examine a humildade na humildade. Todos têm humildade e modéstia no seu próprio coração. Então, a primeira coisa que o nosso rabino diz aqui é que humildade e modéstia todos têm no seu coração, sem exceção. A questão é a medida e a maneira que ela é conscientemente sentida. Ou seja, todo ser humano possui, de fato, humildade e modéstia no seu coração. Agora, o problema, a questão em si, é, de fato, a medida e a maneira como a pessoa ela tem consciência disto. Como que ela sente essa questão de humildade e modéstia. Aí é que está o grau da coisa, certo? Então, é uma questão individual, pois a cura emocional e o refinamento é pessoal, ok? Então, analise, examine a humildade na humildade, que é exatamente humildade e modéstia. Temos ser demasiadamente humilde? Você tem medo de ser demasiadamente humilde? Eu mascaro e protejo minha modéstia com um comportamento agressivo? Então, humildade e modéstia, né, elas têm que ter equilíbrio, não pode ter desequilíbrio. Porque se houver desequilíbrio, as coisas vão partir desse campo aqui. Como diz, né, protejo minha modéstia com comportamento agressivo, né? Como que você pode perceber essa questão aí, né? Então você está agindo para com o receptor, o próximo, sobre a questão de você estar sendo o doador realmente da ajuda que ele está precisando. E você está agindo com humildade, com modéstia. Mas aí, de repente, o receptor, ele fala alguma coisa que pode até ser uma crítica contra você. Ele pode estar certo ou ele pode estar errado. A questão não é essa. A questão é, na hora que ele faz a crítica, qual é a tua reação? Você está agindo com humildade e modéstia. Então aí a pergunta diz, eu mascaro e protejo minha modéstia com um comportamento agressivo? Ou seja, você pensa assim, peraí, eu estou agindo com humildade e modéstia, agora o cara aí vem me criticar? Aí você então, como diz o outro, né, sobe a ladeira, né, e aí você se torna agressivo, né, com o intuito de proteger a sua modéstia.
E não é essa a reação que nós precisamos ter. Continuar com humildade e modéstia. O máximo que podemos falar para a pessoa é assim, ó, reflita sobre o que você disse, ok? E vê se você tem razão aí. Até logo, até a próxima oportunidade de nós mantermos contato. E sai tranquilo, vai embora. O que nós precisamos compreender é o seguinte, como doador, nós precisamos ter consciência de todas essas questões que nós estamos tendo em Sefirat HaOmer, e aquela questão, você ter uma consciência tranquila, que você está fazendo a coisa certa, a coisa correta, à luz dos olhos de Hashem e da sua Torá. Não é de acordo com seus olhos, não. Não é de acordo com seus sentimentos, não. É de acordo com os olhos de Hashem, quer dizer que ele está observando, e de acordo com a Torá, que é a vontade expressa dele. É nisso que nós precisamos ter a consciência tranquila, ok? Aprenda a cultivar sua humildade interagindo com pessoas que são mais refinadas do que você. Isso despertará em você mesmo sua modéstia e humildade que motivarão o seu crescimento pessoal. Quando falta humildade e modéstia, né, e a pessoa, ela, por exemplo, né, ela é mais inteligente, por assim dizer, sabe mais, conhece mais, né? Não é só uma questão de supostamente conhecer mais. De fato, a pessoa conhece mais, sabe mais, estudou mais, etc. e tal, tem mais conhecimento. Então, qual que é a preocupação dela quando ela está fora da cura das emoções e fora do refinamento pessoal? A preocupação dela, normalmente, geralmente, toda regra tem exceção, mas geralmente a pessoa assim, ela fica preocupada de, entre aspas, trombar com alguém que é mais sábio do que ela, que é mais inteligente do que ela, porque vai tirar o foco dela. Então, normalmente, esse tipo de pessoa, ela gosta de ter contato com pessoas que têm menos conhecimento do que ela. Tem menos sabedoria do que ela. Porque aí ele é o centro das atenções. Então, ele entra com assunto X, a pessoa desconhece, então ele vira, entre aspas, o professor da situação e chama atenção sobre si. Então aqui, justamente humildade na humildade, Hod de Hod, certo? É a orientação que o Rabino traz para nós, né? Aprenda, olha como que começa o conselho, aprenda. Então isso significa que nós somos aprendizes, nós estamos aprendendo. Então diz, aprenda a cultivar sua humildade, interagindo com pessoas que são mais refinadas do que você, que são mais inteligentes do que você, que têm mais conhecimento do que você. Por quê? Porque dessa forma você está cultivando humildade e modéstia, mas ao mesmo tempo você está adquirindo conhecimento, sabedoria, entendimento. Então você vai crescendo. Lembra de um desenho aí, né, que tinha aí algum tempo atrás aí, um desenho que falava sobre a questão, né, a mente superior, ela domina a mente inferior, né? Então aparece lá um peixinho no aquário com aquela boca lá, né, que fica lá abrindo e fechando na beira do vidro do aquário, né? Então aí aparece lá uma pessoa olhando, ele fazendo aquilo, daqui a pouco a pessoa está fazendo a mesma coisa. Ou seja, a mente do peixe dominou a mente inferior. O ser humano ficou fazendo a mesma coisa do que o peixe. Entendeu? Então essa é a questão. Como que nós cultivamos a humildade? Aprendendo a termos relacionamento com pessoas que são mais refinadas do que nós, que têm mais conhecimento do que nós, entendeu?
nesse sentido, nós vamos sempre cultivando a humildade. Significa aquele detalhe. Existe um ditado popular que diz assim, eu estou bem. Olhando para trás tem gente pior do que eu. Olhando para frente tem gente melhor do que eu. Então eu prossigo para frente. Dentro dessa questão de conhecimento, do refinamento pessoal e da cura emocional, então, olhando dessa forma, segundo o conselho aqui, eu olho para trás e eu vejo pessoas que sabem menos do que eu. Eu olho para frente e vejo pessoas que sabem mais do que eu. O que eu preciso fazer? Para não perder a humildade e a modéstia, então, aqueles que sabem menos do que eu seja um instrumento de Hashem para poder ajudar as pessoas a se elevarem, a subirem. E aquelas que estão à minha frente, que Hashem use essas pessoas para serem um instrumento, para que eu também possa me elevar. Nesse sentido, o que significa? Eu não sou mais do que ninguém. Eu não sou maior do que ninguém. Porque tem alguém que precisa aprender comigo, mas para aprender comigo de forma correta, eu preciso ter humildade e modéstia, para que a pessoa não aprenda errado. Então nós estamos juntos. Para que eu possa aprender com quem sabe mais do que eu, além de eu preservar a humildade e a modéstia, aquela pessoa, ela também vai estar no mesmo campo. Porque à frente dela tem outros, e assim sucessivamente. Então aí nós aprendemos exatamente o quê? A lição da Kippá. A grande lição da Kippá qual é? Para que nós não esqueçamos que acima de nós, acima do ser humano, só Deus. E que todos nós, seres humanos, somos iguais diante de Hashem. É humildade e modéstia. Ok? Continuando. A humildade também deve ser examinada quanto à sua autenticidade. Por que o nosso rabino, Simon Jacobson, ele traz para nós sobre a questão de examinar a nossa humildade da sua autenticidade? É você saber se essa humildade que você está vivendo, se ela é de fato sua ou ela é de outro. Você está copiando de outro. Ela não é sua. Você está copiando do outro. Então a autenticidade da humildade e da modéstia, ela tem que ser sua. Posse sua. Característica sua. De acordo com a sua própria personalidade, que está sendo refinada, de acordo com a sua própria cura emocional, que está sofrendo o processo da cura, ter a sua cara, a sua característica, a humildade e a modéstia. Então, por exemplo, a pessoa chegar assim e ela realmente contemplar a sua humildade e sua modéstia e a pessoa dizer assim, é a tua cara. Ela é autêntica. Agora, se a pessoa chega para você e fala assim, puxa vida, você me faz lembrar tal pessoa. Ela é desse jeito. Você está copiando daquela pessoa? A sua humildade e modéstia não é autêntica sua? Entendeu a questão do conselho aqui? Então, por isso, quão humilde é a minha humildade? Qual é a potência, qual é o grau, qual é a porcentagem da minha humildade? Será que é somente mais uma expressão de arrogância? A humildade com expressão de arrogância. Tem. A pessoa, ela, entre aspas, ela coloca a fantasia de santa, ela coloca a fantasia de humildade, ela coloca aquela cara cheia de maquiagem, de humildade, aparentando ser humilde, mas as suas palavras e os seus atos são arrogantes, que sempre vai humilhando o receptor,
o próximo. Então, tem que tomar cuidado com essa questão. Eu fico muito orgulhoso da minha humildade. Veja bem, existe o orgulho negativo e o orgulho positivo. O orgulho negativo é aquele que é destrutivo. O orgulho positivo é aquilo de você se sentir bem porque você está fazendo a coisa certa. Então você tem orgulho disso, porque você está fazendo a coisa certa. Então esse tipo de orgulho, ele é positivo, ele é do bem, ok? Faço alarde da minha humildade, né? Você gosta que toca a trombeta antes de você chegar, né? Convoca a banda da praça para ficar tocando porque você está chegando? Como que é? Ela serve a mim mesmo? Ou seja, a humildade ela está servindo a mim mesmo? Por que essa pergunta? Porque é aquela questão, a pessoa está fantasiada de humildade para chamar a atenção sobre si. Ela não perdeu, de fato, certo, o orgulho, a arrogância e a prepotência. Ela colocou uma máscara diante do orgulho, da prepotência, da arrogância, de humildade. Mas na sua eficácia não é. Então é algo que precisa sempre estarmos vigilantes dentro desse aspecto aí. A minha humildade é parte de uma campanha ou a minha humildade é genuína? Eu estou fazendo uma campanha para eu me aparecer ou realmente a minha humildade é algo genuíno? Ela é autêntica, ela é saudável, é madura, é equilibrada. Eu tenho expectativas com respeito à minha humildade, certo? Então, expectativas é uma questão que a gente sempre precisa ter no ponto positivo, né? Como vai ser amanhã? Então, eu preciso ter expectativa de que amanhã eu serei melhor do que no dia de hoje, né? Então, é uma boa questão, uma boa expectativa, melhor dizendo. Alimentarmos o que é bom, o que é positivo. É isso que nós precisamos fazer, certo? O exercício até o pôr do sol de amanhã seja simplesmente humilde, sem motivação ulterior. O que significa isso? Seja simplesmente humilde, sem motivação ulterior, ou seja, sem promoção. Você não vai se comportar com humildade para que você tenha louvores, exaltação ou coisa semelhante. Então, o exercício é exatamente esse. Seja simplesmente humilde, sem motivação ulterior. Dentro desse aspecto, para finalizarmos, lembremos do Rabi Akiva e do Rabi Shimon Bar Yochai. Ok? Os dois, eles enfrentaram o sistema romano, principalmente a partir dos anos 69 e 70, com a destruição do segundo templo da nossa era comum. O domínio romano em Israel, onde os romanos proibiram que se ensinasse Torá e que se falasse de Torá. Tanto o Rabi Akiva como o Rabi Shimon Bar Yochai responderam ao sistema negativo. Esta lei nós não vamos obedecer, porque ela é contra a Torá. É contra a vontade divina. O Todo-Poderoso, o único Criador e Soberano, Redentor e Salvador, ele está acima de tudo e de todos, está acima dos poderosos. A sua palavra é, de fato, a única carta magna que supera todas as constituições de todas as nações. Qualquer lei que seja para corromper a Torá, a resposta é simples: não obedecerei. Foi o que o Rabi Akiva e o Rabi Shimon Bar Yochai fizeram. Disseram não ao sistema e foram perseguidos por causa disso. E por causa disso, por exemplo,
Shimon Bar Yochai, ele ficou escondido durante 12 anos dentro de uma caverna, porque a sua cabeça estava a prêmio pelo sistema. E nós estamos vendo no nosso dia a dia que nós precisamos colocar a boca no trombone, né? Por quê? Porque o sistema está dizendo sim ao antissemitismo. E nós precisamos dizer não, no toque de trombone, não ao antissemitismo. Porque se um dia, um único dia, algum Bnei Israel deixar de estudar a Torá, houver um único dia de vácuo, sem Torá, sem estudo de Torá, sem leitura da Torá, sem abrir a Torá, o mundo cai no caos absoluto. Tudo vira pó e volta ao zero absoluto. E é por isso que eles disseram não, como também os nossos rebes disseram não ao sistema da cortina de ferro, na antiga, conhecida como União, né, Soviética, e através dos milênios, todo e qualquer tentativa de calar a Torá e ocultar dentro da ocultação deste mundo cada vez mais a presença divina, tivemos os nossos heróis e disseram não, não vamos nos calar. Por isso, não vamos nos calar. Humildade na humildade, sempre sabendo que Ele é tudo. E é dele que nós dependemos para tudo. E é dele que vem toda a proteção, toda a saúde, todo o sustento e a vida. Sem Ele, somos zumbis. E nós não queremos ser zumbis, não é verdade? Por isso, como diz o salmista, Hashem, Ele mesmo é que nos guiará, mesmo além da vida. Não fala além da morte, fala além da vida, porque a nossa vida nessa configuração é temporária. Vamos tomar posse da verdadeira vida. Então, Hashem, é Ele que nos conduzirá além da vida. Shalom, shalom. Até amanhã.